Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama. Vamos aqui para mais um vídeo, a primeira edição de hoje, primeira edição dessa quarta-feira, pra gente falar sobre o nosso Vasco da Gama, atualizar aqui todas as informações sobre o nosso gigante da colina, tudo que você precisa saber sobre o nosso Vascão, você encontra aqui. Então, você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, e tem muita gente nova chegando, talvez seja o seu caso, se inscreva, a sua inscrição é muito importante, você ajuda aqui o canal a continuar crescendo, a gente está buscando os 230 mil vascaínos aqui, tá faltando pouquinho, então se inscreva. Eu peço o seu like também, o like é muito importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos aqui na plataforma, é uma forma de você ajudar aqui o nosso canal. Vamos atualizar aqui tudo que você precisa saber sobre o nosso Vascão. Vamos falar sobre o Brenner, vamos falar sobre Lucas Piton, que está próximo de deixar o Vasco e com destino ao Besiktas da Turquia. Vamos falar sobre Leandrinho, que também recebeu proposta, Barros também recebeu proposta. Enfim, o mercado tá agitado e você vai saber tudo nesse vídeo que começa depois da vinheta, e a vinheta rodou agora. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que é um oferecimento da Flash Score, parceira aqui do canal Machão da Gama. Tá chegando o Campeonato Carioca, hein? Se você tá perdido, não sabe quem tá no grupo do Vasco, quem tá no grupo do Vasco no Campeonato Carioca, responde pra mim, tu não sabe, né? Sabe como tu vai ficar sabendo agora? Baixando o aplicativo Flash Score, porque lá tem os grupos definidinhos do Campeonato Carioca, tabela, os jogos, tem também já a tabela do Campeonato Brasileiro, contra quem o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro. Tu sabe que é contra o Mirassol, mas e a segunda rodada? É contra quem? E aí, sabe? Lá no Flash Score tem. O link tá aqui na descrição desse vídeo para você baixar e ter tudo na palma da sua mão. A Flash Score é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar falando de Campeonato Carioca, né? Campeonato Carioca que começa aí no dia 15 pro Vasco. O Vasco enfrenta a equipe do Maricá, mas com um time ainda alternativo, né? Ainda com a equipe alternativa, mesclado. O Vasco deve jogar as duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca com uma equipe alternativa. É praxe, né? No início de temporada. Geralmente, o Campeonato Carioca, os times grandes jogam ali as duas, três primeiras rodadas com uma equipe alternativa. Mas na terceira rodada já teremos Vasco e Flamengo no Maracanã. E nesse jogo o Vasco vai com o time titular. A expectativa é que nos dois primeiros jogos o Vasco jogue com a equipe alternativa e na terceira rodada contra o Flamengo seja a estreia dos titulares na temporada de 2026. Esse é o planejamento inicial da comissão técnica e do departamento de futebol do Vasco da Gama. É claro que tudo pode mudar, né? Até chegar ali a data do jogo e tal, mas o planejamento inicial é esse. Nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o Vasco com uma equipe alternativa. Na terceira rodada contra o Flamengo, o Vasco deve utilizar a equipe titular. Agora, a gente vai falar aqui de mercado de transferências. Nesse vídeo aqui, a gente tem muita informação sobre possíveis saídas, né? Jogadores do Vasco recebendo propostas, etc e tal. Chegadas, o que a gente tem para falar é o mesmo de sempre, né? Dois jogadores aí que o Vasco tem uma negociação um pouco mais avançada. O primeiro é o Rojas, né? O atacante colombiano que deve desembarcar amanhã no Rio de Janeiro. Ele é aguardado amanhã no CT Moacir Barbosa. A negociação já está fechada. O jogador vem por empréstimo, né, ao Vasco da Gama. Ele que pertence ao Monterrey do México. Chega amanhã. A outra situação é do Alan Saldívia. O Vasco ainda negocia com o Colo-Colo. As informações lá no Chile é de que a coisa avançou, né? De que o jogador não deve permanecer lá no Colo-Colo e o destino deve ser o Vasco, mas a gente ainda não tem a confirmação dessa transação. Mas sobre chegada, é isso, né? Esses dois jogadores aí que o Vasco tá com a carga mais pesada, vamos dizer assim, em cima. O Rojas já fechado, o Saldívia a gente pode dizer que caminhando para fechar. A gente não tem mais informações de nenhuma outra negociação avançada para chegar no Vasco. Temos informações aqui sobre o Brenner, né? Atacante Brenner, que é desejo do Vasco, jogador da Udinese. Temos atualização aqui sobre isso. A informação do jornalista Valentim Furlan. O Fernando Diniz ligou para o Brenner
ligou para o Brenner no início dessa semana para oferecer o projeto do Vasco da Gama. O atacante está aberto à ideia de jogar no Vasco, quer trabalhar de novo com o Fernando Diniz, mas o principal empecilho segue sendo convencer a Udinese a liberar o jogador. O clube italiano está pedindo 6 milhões de euros para poder vender o atacante Brenner, mas o Vasco está tentando negociar por empréstimo, né? É o tipo de negociação que o Vasco vem fazendo. Empréstimo com opção de compra e, dependendo das metas, até obrigação de compra. Então o Vasco segue negociando, as conversas seguem entre Vasco e Udinese pelo Brenner, mas os italianos estão fazendo o jogo duro. Qualquer atualização sobre o Brenner a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Agora, a gente vai falar aqui sobre jogadores do Vasco que receberam proposta para sair, tá? Vou começar falando sobre Lucas Piton, informação aqui dos amigos do NT Vascaínos. O Besiktas avançou na contratação de Lucas Piton, tá? O clube turco está muito perto de contratar o lateral esquerdo Lucas Piton do Vasco. A apuração é que o clube turco fez uma proposta de 6 milhões de euros por Lucas Piton. E segundo informações dos amigos Carlos Berbé e Matheus Gilbert, o Vasco fez uma contraproposta de 7 milhões e meio de euros. Os turcos ofereceram 6 milhões, o Vasco respondeu pedindo 7 milhões e meio de euros. As partes estão negociando e o negócio pode ser fechado nos próximos dias. Acredito eu que por uma diferença ali de 1,5 milhão de euros, vão acabar chegando num acordo, né? Vamos continuar acompanhando aqui, mas é grande a chance do Vasco perder o lateral esquerdo Lucas Piton para o Besiktas da Turquia. Quero a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que o Vasco consegue uma reposição à altura para Lucas Piton? A sua participação é importante, deixa aqui nos comentários. Continuando aqui na lateral esquerda, o lateral esquerdo reserva do Vasco também recebeu proposta. Leandrinho, cria da base aí do Vasco da Gama. O Vasco tem 2 propostas na mesa pelo lateral esquerdo Leandrinho. Uma da Chapecoense e a outra do Pafos, do Chipre. As 2 propostas são por empréstimo. A informação é do Felipe, do Fala Fonte da ESPN Brasil, tá? Então, segundo a ESPN Brasil, o lateral esquerdo Leandrinho do Vasco tem 2 propostas por empréstimo, uma do futebol do Chipre, do Pafos, e a outra aqui do futebol brasileiro, da Chapecoense. O Leandrinho que não foi muito utilizado pelo Fernando Diniz na temporada passada e agora pode deixar também o Vasco da Gama. Quero a sua opinião aqui nos comentários, participe que é importante. Para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre Barros, né, que terminou a temporada em alta, um dos destaques do Vasco na temporada passada. A informação é que o Vasco recusou uma proposta do Torino da Itália por Cauã Barros. Os italianos estavam dispostos a pagar cerca de 5 milhões de euros, 31 milhões de reais, pelo volante vascaíno. O Barros tem vínculo com o Vasco até dezembro de 2027. Logo, o Vasco estuda, né, a possibilidade de blindar ali o jogador. Atualmente, a multa rescisória dele é de 50 milhões de euros, né? Claro que ninguém vai oferecer 50 milhões de euros. É uma forma do Vasco se proteger. Enfim, chegou essa proposta do Torino e o Vasco recusou, e eu acho que fez bem. Cauã Barros hoje é um titular da equipe do Vasco da Gama e não tem que liberar. No mais é isso, meus amigos. Era o que eu tinha para atualizar nesse vídeo da parte da manhã. Volto ainda hoje com mais informações sobre o nosso Vascão. Tamo junto? Deixe seu like, se inscreva. Um grande abraço. Até a próxima. Fui!